Fala, povo de Deus, grata satisfação estar com vocês para mais um momento de Escola Bíblica Dominical. Estava ali numa reunião agora pela manhã, conversando com meu amigo pastor Marcos Menezes, a quem eu mando um caloroso abraço, meu amigo, meu companheiro de ministério. Ele falando ali comigo: meu pastor, cadê a nossa aula, rapaz, que não saiu ainda? E eu disse: não, daqui a pouquinho estou indo para casa, indo produzir esse material para a gente. E aqui já estamos para a produção desse material, do nosso comentário da lição da nossa CPAD, ok? Então, já peço você para a gente já abrir a nossa revista, você onde você estiver. Desde já também mandar aqui um forte abraço para todos os irmãos lá em Itapiúna, meu amigo Evaldo, minha amiga pastora Lúcia, meu amigo pastor Neto. Estamos também nessa reunião hoje pela manhã. Aos companheiros do Ministério da Assembleia de Deus Bela Vista, a você, pastor dirigente da capital, quer seja também do campo, a você que nos acompanha de outras denominações também, que eu tenho recebido já alguns feedbacks de alguns irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui para compartilhar esse entendimento da nossa lição. Então, para darmos início, nós vamos, então, como sempre, lendo aqui o texto áureo, que diz, ele mesmo nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observe bem essa expressão outros, né? Outros. Muito vai enfatizar isso aqui já já. A verdade prática do nosso comentarista, então, nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Então, nesse sentido, nós vamos estar estudando hoje a lição 7, que é do dia 18 de fevereiro. O tema é o ministério da igreja. E já percebemos pelo início, pela maneira com que a verdade prática se apresenta para nós, que nós estamos falando então de algo que tem a ver com o serviço daqueles que uma vez foram chamados por Deus. E a pergunta que fica para nós é: só pode servir aquele que foi chamado para o ministério em termos de consagração? Ou nós, como cristãos comuns, podemos participar desta obra do Senhor de maneira ativa e também compenetrada, ligada ao Senhor Jesus Cristo? Então, isso fica para a gente, por quê? Porque a importância da aula, além de responder a esse questionamento importante, faz necessário também nós compreendemos a situação maior em termos de situação da igreja que ultimamente nós temos passado. Uma das questões é que nós temos um modelo de igreja, que é um tipo de modelo ainda ligado muito à igreja católica, onde tem ali o clero, né, sacerdotal, que faz muitas coisas, e há uma disposição também do leigo, né, da pessoa comum fazer. Só que nós temos que observar que há uma mudança quando vem a reforma protestante e aonde agora muitas pessoas podem agir ligadas até mesmo à ação do Espírito Santo. Então, a verdade prática já é muito bem aqui definida para a gente, porque a gente está falando sobre algo que vem para edificar e promover a maturidade. Essa promoção da maturidade é o que tem que ficar muito bem claro, porque é o que está faltando para muitas pessoas dentro desse entendimento mais peculiar da vocação, da atitude ministerial que nós devemos ter para com a nossa igreja, tendo em vista que essa maturidade evitará, então, que todo aquele que se sinta chamado ou que faz alguma coisa na igreja, ele possa agir como alguém, como um instrumento de divisão, né? Para a casa do Senhor, que não é aquilo que o autor está propondo para nós. Então, caminhando já, chama a sua atenção para a nossa introdução, que vai dizer justamente o seguinte: nesta lição, veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício. Primeiramente, mostraremos de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, e não há diferença entre membro e liderança, todos são sacerdotes ou sacerdócios do Senhor. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Isso tem que ficar bem claro.
Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo para trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Ok, então aqui o que está muito claro já na introdução para a gente, e que tem que ficar ainda mais em termos de ministração de aula, de algumas reflexões que podem surgir, é que, gente, às vezes, se não tiver as coisas bem determinadas, bem definidas, tem pessoas que extrapolam o seu serviço na igreja. Extrapolam querendo agir no lugar do pastor, o aluno querendo ser o professor querendo ser o superintendente. E nós precisamos, de fato, ter a maturidade para entender que dentro do reino de Cristo, que tem a sua base organizacional a partir da vontade soberana do Senhor, compreender que cada um tem a sua função. Isso Paulo vai deixar muito claro em 1 de Coríntios, capítulo 12, e vai estabelecer o limite para que cada membro possa estar agindo para o serviço na casa de Deus. Essa abordagem ela é extremamente importante, porque se ela é bem praticada, ela visa a não alimentar um sistema de divisão de pessoas que começam bem, servindo como diáconos, porém, em determinados momentos, essa pessoa já não sabe mais, ela cresce do seu orgulho. Tem até uma história muito antiga, que conta que certo irmão, vamos chamar ele aqui de José, irmão Zé, foi para um evento, uma vigília da igreja, tinha que passar um córrego, ele desce as águas, puxa ali a canoa para todos os irmãos entrarem, ele se sacrifica pelos irmãos. Em determinado momento da vigília, o pastor, vendo o sacrifício daquele irmão, disse: paz, meus irmãos, o que é que vocês acham da gente consagrar aqui, irmão Zé, ao diaconato, separado a esta função diaconal? Ele, muito feliz, agradecido, aí eles oram pelo irmão Zé naquela vigília e amém. Ao retornar da vigília, tinha que pegar a canoa de novo, lá no mesmo lugarzinho, e tinha que se sacrificar para pegar essa canoa de novo. E aí, quando deu por fim, umas irmãs querendo subir na canoa e não tinha ninguém para ajudar, e o irmão Zé já estava sentado na canoa e não estava mais ajudando ninguém. Perguntaram: irmão Zé, vem nos ajudar. Disse: não, agora eu sou diácono. É uma anedota contada para que a gente compreenda a mudança que pode acontecer no coração daquele que está servindo. Por isso tem que ficar para a definição, tem que ficar claro a possibilidade de ação, para que essa pessoa não venha se ensoberbecer. É melhor ter um diácono que serve com qualidade do que um diácono que é levado a outro posto e nunca mais servirá na obra do Senhor. Certo? Então fiquemos então claramente com essa anedota na mente e prossigamos então no nosso comentário. O ministério sacerdotal de todo crente. Então, nesse sentido, há uma mudança do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento, a função sacerdotal era exercida somente pela tribo de Levi, mas que agora, com a chegada e o advento de Cristo, há uma mudança de chave, de compreensão. Porque muda o sacerdócio, muda também a lei. O sacerdócio de Cristo agora, ele não é exercido mais somente pela tribo de Levi. Agora, toda tribo, ou todos os crentes, podem servir no reino de Deus. Então, nesse sentido, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como se segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifício, as cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família. Israel, como nação, foi posta como sacerdócio para as outras nações. E depois nós temos a família sacerdotal de Arão e a tribo de Levi. O que ele vai trabalhar aqui, o autor, é que sempre na organização de uma sociedade você tem pessoas que agem como esses mediadores entre Deus e o povo, que é a função sacerdotal. Então, nesse sentido, você vê a evolução, patriarcado, você vê Israel, você vê a função da família de Arão e da tribo de Levi.
Então, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento, ver se eu estou continuando aqui certo, né? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício por todo o povo. Assim, não há mais uma família, tribo ou nação que é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal dos crentes. Então, quem diz isso muito claramente é o apóstolo Pedro, ao recitar aquele texto que diz: vós sois sacerdócio santo e nação santa, né? Então, logo debaixo da antiga aliança, o sacerdote era ministro do culto. Agora, sob a nossa aliança, como sacerdotes, oferecemos nosso corpo em sacrifício. Ministramos o louvor com frutos dos nossos lábios, intercedemos uns pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui ele está delineando aquilo que é novo dentro do sacerdócio do Novo Testamento. Então, nesse sentido, toda pessoa lavada, comprada pelo sangue de Cristo, pode e deve exercer funções específicas dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque ela é este novo sacerdócio. Então, nesse sentido, uma pessoa pode pregar, uma irmã pode dar a palavra, não há só para o pastor ou para o obreiro. Pelo contrário, tem que ter o limite e definições bem estabelecidas. Porque nesse sentido aqui, nós temos uma regra bíblica. Uma doutrina bíblica resgatada pela reforma. No catolicismo romano, o sacerdócio era limitado à figura do padre. Então, não há uma função sacerdotal para os membros da igreja. Então, nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e a igreja. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, o que o autor quer comentar aqui para a gente tem que finalizar? É que houve um momento histórico em que a membresia de uma igreja não participava da ação e do serviço sacerdotal, porque havia o entendimento de que somente o sacerdote consagrado podia fazer as coisas. Não é que tudo que foi dito ficou sem sentido. Não, algumas coisas devem continuar, claro. O que o Lutero quis foi ampliar o conceito para que todos pudessem participar, mas definindo também que havia uma parte para o clero. Ninguém pode pegar essa doutrina e também desfazer da realidade pastoral, da realidade do serviço específico do pastor. Pelo contrário, nós ampliamos para que toda a igreja possa servir. Ampliamos por quê? Porque vimos que a Escritura dava testemunho desta realidade mais ampliada, que é a participação do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a estrutura ministerial do Novo Testamento ela passa a ser simplificada dessa maneira. O ministério quintuplo, texto de Efésios diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo, alguém enviado, apóstolo, alguém enviado em uma missão com alguns requisitos que pode ser destacado como para ser apóstolo. Tendo estado com o Senhor, tendo sido testemunho da ressurreição. Então, o apóstolo, ele é hoje visto então, como nosso missionário. Alguém que vai para um enviado. Havia a função apostólica inicial dos 12, porque eles tinham algo especial, que era de fundar a igreja de Cristo, trabalhar o fundamento da igreja do Senhor. Então, nesse sentido, nós não temos apóstolos como os 12, mas temos apóstolos no sentido de missionário, de pessoas que plantam novas igrejas. Que apóstolo aqui é apenas uma transliteração. Eu defendo que deveria ser traduzida essa palavra para não causar maior desconforto. Então, o profeta era alguém que tinha uma inspiração, falava em nome do Senhor pelo dom de profecia, o dom do Espírito Santo,
Então, nesse aspecto, ele era um porta-voz. No Novo Testamento, o profeta consolava, exortava, trazia uma revelação sobre o futuro. Nós temos os exemplos de Ágabo. O último profeta é João Batista. Você vai ter, então, a plenitude do Espírito Santo e pessoas falando em nome do Senhor. Este dom ainda está em vigência. Existe o dom de profecia. Pessoas falam pelo Espírito Santo. Claro que hoje nós temos muitas falsificações do dom de profecia, pessoas que não têm parte com Deus, usando o dom de profecia. Mas não é porque existem notas falsas no mercado de R$100 que eu vou deixar a minha verdadeira e jogar fora. Então, não é porque existe o falso que o verdadeiro tem que ser desprezado. Muitas pessoas desprezam o conhecimento verdadeiro por causa do falso. O evangelista, alguém cujo ministério é centrado na busca de salvação de almas, alguém que traz a mensagem do Senhor, a pregação do evangelho. Pastor e mestre, que possui o dom de apacentar, de ensinar. Pastor e mestre aqui poderia ser a mesma coisa. Acho que pode ser diferente, acho que há uma distinção, mas essencialmente é a mesma coisa em determinados momentos. Você tem um pastor, alguém que administra, alguém que cumpre a função, pode ser ali um bispo, né? Alguém que cumpre mais a função administrativa, e o mestre, aquele que é dedicado ao ensino. Mas via de regra na igreja, o pastor é o mestre. O pastor é aquela pessoa que age como o mestre. O serviço diaconal e presbítero. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, o sentido do grego diaconel, que é servir. Essa parte aqui eu vou passar logo para a questão do presbitério. Pronto. Quando Paulo aqui, o termo é usado aqui, ó, e nesse sentido é usado por Lucas. Quando Paulo se encontra com os... Pronto, aqui mesmo. Por outro lado, a palavra presbíteros, como traduzido como presbíteros, né? Ela é um termo usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Então, veja bem, presbítero e pastor e mestre eram aqui a mesma coisa. No Novo Testamento, nós temos base para dizer que houve um momento em que essas três figuras eram uma só. Pessoas que eram presbíteros, pastoreavam a igreja. Na Assembleia, nós distinguimos alguma coisa, mas presbítero e pastoreia. Porque essas palavras elas têm um campo de significado muito forte. Mas hoje nós fazemos algumas distinções maiores, mas elas têm um campo onde elas significam ali a mesma coisa no texto sagrado. Então, era alguém que supervisionava, presidia ou exercia alguma função pastoral. Então, aqui presbítero. Então, nesse sentido, presbítero e diácono eram funções da igreja, só que presbítero aqui no Novo Testamento também tem função pastoral. O que vai, então, ficar claro para a gente agora é esse subponto aqui, ó. Qualificados para o ministério. Então, de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério. Então, nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudadas aqui. Nós vamos agora estudar as qualificações morais. Por quê? Porque há um sentido em que a igreja, todos podem exercer funções de serviço. Isso é o ministério sacerdotal de todo cristão. Por outro lado, nós temos aqueles que exercerão uma função específica no corpo de Cristo. Pessoas que são chamadas de dentro do quadro do serviço para servirem uma vez com maior responsabilidade. Então, essas pessoas são os pastores, os mestres, os presbíteros, os diáconos. Então, aqui nós temos as qualificações. Qualificações de natureza moral. O apóstolo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas, não apegada ao dinheiro, que isso aqui deveria ser maior enfatizado agora. Nós temos pastores que amam demais o dinheiro e eles estão trazendo condenação demais para si. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida, o que significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Qualificações de natureza social, ao longo das cartas, verificamos também a necessidade de qualificações. O aspirante ao ministério não pode ser alguém soberbo. Eu não qualificaria isso aqui como social, mas sim como moral, né? Mas eu acho que aqui é um equívoco do
do professor José Gonçalves. Isto é um arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia, com arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. Então, isso aqui eu colocaria como, na verdade, como qualificação moral. De natureza social, eu diria a pessoa que, de fato, tem difícil relacionamento porque não governa bem a sua casa, é um homem descontrolado, né? Um homem que tem reputação. Eu colocaria aqui esse ser irrepreensível, essa questão da reputação e ser um homem que governa bem a sua própria casa, que compra e paga, que tem um bom testemunho para com as pessoas de fora. Eu acho que é isso aqui melhor que se encaixa dentro desta abordagem. E a nível de conclusão, então que nós temos agora aqui a qualificação. Então, a nível de conclusão, então nesta lista nós vimos sobre os diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal do crente é inteiramente bíblica. Então, todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e ao outro diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Então, o que ficou claro para a gente aqui dessa lição? A gente poderia deixar com maior notoriedade o nosso comentário. O cristão precisa, dentro de um aspecto maior, ter consciência que ele pode servir ao Senhor com excelência. Essa excelência deve ser observada a partir do seu entendimento e daquilo que a Bíblia diz sobre o ponto de serviço. Eu, como cristão, eu posso pregar, posso orar, posso testemunhar. Ok. A partir do momento que eu, como cristão, eu presto contas a um corpo de obreiros, pastores, líderes, presbíteros. Então, a partir do momento que o Senhor me chama para estar também nesse corpo de obreiros, né, eu agora também passo a ter responsabilidades. Nesse sentido, a doutrina não incentiva a rebeldia, não incentiva aqueles a querer ser ou tomar o lugar do outro. Pelo contrário, cada um permaneça no aspecto positivo que tem recebido o Senhor para servir, esperando que o Senhor lhe conceda a honra e maior serviço. Ok? Meus irmãos, o nosso ponto foi esse, nossa lição rápida. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima lição.